Olá pessoal, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos hoje em mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. A terceira edição da Jornada Falando de Brincar, que reúne estudiosos, amantes da infância, pessoas que estão sempre aqui defendendo e levantando a bandeira do brincar. Sejam todos bem-vindos, todos queridos, amigos, parceiros, seguidores. Vamos hoje receber o Eduardo, vamos receber o Edu, autor do livro Asa de Menino, que vem contar coisas muito bonitas a respeito do paternar. Eu queria também contar para vocês que estão chegando aí, antes de chamar o Eduardo, vamos falar sobre o sorteio. Puxa, gente, vai ser no dia 31 e preste atenção que nesse final de semana vou postar para vocês a arte do sorteio, tá bom? Se encontra a partir do momento em que as escolas começam a contratar pedagogos. Que delícia! Vamos então curtir, se isso for bom, né? Que bacana, Pedagogia P. Bem, Reinaldo querido já está aí, Fabi Vitiello já está aqui, a Mônica, a Elô, tem gente de todo lugar aqui do nosso país assistindo nosso encontro de hoje, tá bom? Então fiquem atentos, pessoal, porque a arte do sorteio vai ser lançada nesse final de semana e vocês vão receber coisas lindíssimas, né? Os livros da Bia Vilela, do Severino Antônio, oferecido pela editora Passarinho, o livro Pinóquio, do Alexandre Rampazzo, que já vai, assim como da Bia, autografado, o jogo da Lalalu e uma bijuteria surpresa da Colorê Feito à Mão. Vamos lá chamar o Edu. Queria já avisar vocês, pessoal, amanhã estarei visitando uma escola muito legal. E prestem atenção nos stories, então, para vocês seguirem o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou. Só vou dar um spoiler. É um dos institutos de trabalho mais interessantes sobre a educação infantil. Valem a pena, gente, vale muito a pena. Fiquem atentos que eu vou postar, tá bom? Vamos chamar o Edu, gente? Vamos lá. Vamos ver se ele tá aqui. Vou chamar pelo Asa de Menino, vamos lá. Não. Edu, cadê você? Você tá aqui já? Não estou te achando. Acho. Convidar. Vamos aguardar o aceite do convite dele. Ei, tudo bem, Como você? Thelma? Estou bem, Edu. Que prazer receber você. Você não tem Nem me ideia da minha fala. alegria. É uma alegria tão grande para mim que acho que você não consegue nem imaginar. Obrigado, viu, pelo convite. Que delícia. Muito Então, obrigado. são dois. Que gostoso. Foi um grande prazer. De verdade, vou contar para você e para os seguidores. Já fazia tempo que eu estou com o seu nome na minha cabeça, né? Rolando, montando uma série de ideias. E eu queria ter feito, né, em comemoração o mês o Dia Internacional de Literatura, fazer alguns encontros de literatura, mas as demandas, né, da vida pessoal acaba tirando algumas coisas do nosso foco. Mas eu não perdi a vontade. Falei, não, tem que fazer alguma coisa muito especial para o Edu vir falar, né, na live aqui da minha página, nossa. Porque eu leio suas coisas, eu vejo, gente, que deslumbre, que narrativa mais gostosa, que coisa gostosa de ler, porque o que ele fala se encontra, bate com o meu coração e com certeza com de muitas pessoas, né? Então eu tinha muito prazer de trazer você aqui. Quando, ao fazer a jornada, né, a Fabi vem conosco, toda essa alegria de ter tanta gente querida aqui, e aí a sugestão de incluir você. E parece que veio feito uma luva, né? Então, estamos aqui, você participando da nossa jornada falando de brincar na terceira edição, e com muita alegria mesmo,
Estou aqui para ouvir você, assim como os nossos seguidores, nossos amigos, conhecer um pouco, assim, a partir da sua fala, né, do seu trabalho, né, da sua visão de mundo e da sua visão do que é paternar, né? Então vamos trocando ideias e aprender com você hoje, Edu. Muito obrigada pelo aceite. Olha, Selma, de verdade sou eu mesmo quem agradece, sabe? Porque é muito gostoso quando a gente fala daquilo que a gente vive. Então, eu não encontro dificuldades, porque eu não estou falando de algo que eu tenha absorvido a partir do estudo ou de por outros meios. Não, o meu paternar, ele veio da minha própria vivência e de uma postura que eu adotei lá atrás, né, quando o Pedro nasceu. Porque, em verdade, quando os filhos a gente se torna, a gente tem um filho. Quando o nosso filho nasce, pronto, temos um filho. Mas daí a gente tomar isso por uma profissão mesmo de fé e passar a ter uma conduta de pai, né? E quando eu falo pai, Selma, leia-se pais de todas as naturezas, né? Aí Sim. tem uma diferença muito grande entre ter um filho e a gente ter essa postura e o desejo e a necessidade de ser pai. E junto com o Pedro nasceu isso em mim, para minha alegria, né? Por muitos motivos. Então, eu gosto de falar nisso, é um assunto que me toca, até com alguma profundidade, assim. Às vezes até me emociono quando falo da nossa história, da nossa vivência e da construção que a gente fez de relação ao longo do tempo. Então, adoro falar, adoro esses convites. Eu gosto pessoalmente de você, acompanho o teu trabalho, acho incrível a tua fala, as pessoas que você traz, os temas que você aborda, né? Não é à toa que você tem esse volume tão significativo de seguidores, é porque isso não vem do nada, isso vem da qualidade que você entrega. E aí, quando você me convida para vir aqui, então é uma lisonja mesmo. Eu me sinto honrado de participar com vocês aqui e contar um pouquinho dessa construção do meu paternar que está entranhada em todas as outras áreas da minha vivência, da minha vida, do meu cotidiano. Obrigado. Gratidão mesmo. Eu desejo que hoje você consiga, né? Não que você não consiga, não, vou mudar o rumo da prosa. Eu desejo que hoje as pessoas que estão aqui consigam, a partir da sua narrativa, sentir isso que você fala, porque é nítido quando a gente lê. A interpretação é esse afeto nas palavras, é essa força, né, desse pai presente mesmo e essa ideia, né, desse carinho, esse vínculo que se constrói entre pai e filhos, assim como você falou, de qualquer origem, de qualquer espécie, de qualquer tipo, mas é um afeto construído, né? Então, eu desejo que quem esteja aqui hoje, ou quem vai assistir, né, dias seguintes, que contemplem, né, essa beleza da sua narrativa, né, essa profundidade da sua vivência, né, o que você traz também como exemplo, como pai educador, pai brincante, né, esse pai aí presente e que também conversa, conjuga muito com o nosso papel de professor em sala de aula, né, com esse vínculo de uma família que está sempre presente conosco. E esse é sempre o desejo do professor, né, ter pessoas, né, adultos, presentes, né, fazendo essa tríade mesmo, né, criança, professor, família, né, criança, escola, família. Então, Eduardo, eu convido você a falar um pouco sobre a sua história, né, sobre a história sua e do Pedro, sobre o que é paternar para você, e a gente discorra nesse nosso assunto, até a gente falar sobre esse paternar e o brincar. Tá. Olha, eu sou um pai tardio, né? Eu teria idade para ser, com muita tranquilidade, ter idade para ser o avô do Pedro. Isso não me trouxe vantagens e nem desvantagens, é só isso aconteceu na minha vida. De qualquer forma, eu prefiro achar que isso foi vantajoso para mim em virtude de uma certa maturidade para a vida.
que a gente acaba, ao longo do tempo, adquirindo, né, Selma? Então, quando o Pedro nasceu, eu curti muito a gravidez. A gente precisa falar um pouquinho desse período da infância, que é esse período em que a criança já está conosco e que a gente ainda não a viu, não pôs a mão e não encontrou. A não ser as mães, que já têm aquele contato tão íntimo com a criança, o pai ainda não. A ficha da mãe cai antes da ficha do pai, né? Eu aproveitei muito a gravidez do Pedro, né? Eu cuidei muito daquela barriga, eu fiz muito carinho, eu coloquei muita música para ele ouvir, né? Eu Ah, que colocava, delícia. colocava Beatles para ele ouvir e depois comecei a ganhar coisas das pessoas. Olha, eu peguei esse disco de música aqui para bebês e tal. Então, o Pedro entrou na minha vida antes de vir ao meu colo, sabe, Selma? Ah, que lindo. Eu já comecei a aproveitar aquela chegada que eu tanto esperava ainda antes que ela acontecesse, né? Então, cuidei muito do Pedro. Mas, de fato, a minha ficha, a minha paternidade entrou definitivamente em mim e eu sei exatamente o minuto que foi. Quando eu estava chegando em casa, com ele, vindos da maternidade, eu, ele, a mamãe. Quando eu desci do carro para abrir o portão da minha casa, naquela hora eu tive um banho de consciência da paternidade. Isso durou poucos segundos. A minha forma de destrancar o portão, a minha forma de voltar ao carro e levar o carro para dentro da garagem já foi diferente, sabe? A gente arrancar com o carro para dentro da garagem, quando a gente tem junto conosco uma criança acabada de chegar para nós, ela já sofre uma alteração. Você já não Sim. deseja mais os solavancos do carro do teu filho. E a gente, depois disso, não deseja o solavanco nenhum da vida mais para ele. Em que pese a gente deva prepará-los para isso. Mas a gente não deseja que eles sejam sacudidos. Então, naquela hora, Selma, quando eu guardei o meu carro ali, foi que quando eu me vesti de pai, né? Eu já tinha tido um filho há alguns dias, mas a minha postura, o meu desejo ingressou na minha vida naquele momento e nunca mais saiu de mim, né? Que Ele lindo. me habita todos os dias. Todos os dias quando eu me levanto, o meu pensamento sempre, e aí não sei se eu posso chocar com alguém, mas o meu pensamento sempre se eleva a Deus e se eleva ao Pedro, né? Porque a gente passa a viver em função de uma outra vida. E o fato dessa vida ser uma infância é um vaso com uma terra muito fértil, capaz de produzir qualquer semente. E isso traz para a gente uma responsabilidade enorme, Sim. enorme, né? O que é que eu vou semear nesse vaso para que isso floresça lindamente e que outras pessoas possam contemplar essa flor, essa semente que me foi entregue, né? E que eu cuido com tanto esmero. Assim. Foi nessa hora, Selma. De lá para cá, todos os meus dias são assim. A minha ideia sempre foi não de ser um pai extremamente cuidador, porque eu não sou. Até eu ando ali na linha limítrofe do irresponsável, porque de vez em quando eu tomo bronca da Fabi, porque eu deixo ele passear na caçamba da caminhonete, eu deixo ele ficar sem camisa, eu deixo ele ficar descalço, eu deixo com que ele se arrisque nas aventuras que a infância entrega a ele. Ainda que ele se rale de vez em quando, aquele joelho que se machuca e tudo isso faz parte da construção de uma infância feliz. Porque Sim. a infância precisa de um espaço livre, né? Para o recuar que ele tenha para si e para o avançar que ele tenha também, né? A gente fica ali no papel de mediador e
num segundo plano. Eu nunca me coloco em primeiro plano. Isso é uma visão minha de pai que depois acabou se encontrando com algumas teorias da pedagogia que eu acabei enriquecendo um pouco o meu estudo a partir da convivência com a Fabi, que é muito sábia, muito sábia. E a gente estava conversando uma vez e ela estava me falando ali, a gente estava conversando, ela me dando aquela tese do protagonismo da infância, que é uma visão regiana e tal, e que eu achei fantástica, apesar de achar que de vez em quando ela é mal interpretada, né? Não se trata de deixar a criança se virar sozinha ou que ela busque conhecimento por conta própria. Não. Sim, É pensar a educação de forma a aproveitar o que a criança tem dentro dela. O desejo, a aptidão, as facilidades que ela já apresenta e ajudá-la, eventualmente, nas dificuldades, onde ela tiver alguma deficiência, você colabora, mas sempre a partir da visão da infância. Isso demorou um pouco para entrar em mim, mas depois eu compreendi que isso beira a paternidade, né? A gente, sim, é claro que a gente precisa tratar de vez em quando da questão da autoridade, do controle e tal, porque o mundo que nos cerca, ele vai apresentando ao longo do tempo algumas ofertas para os nossos filhos que não são desejáveis, né? Então, é claro que a gente tem que ter uma liberdade total, mas uma liberdade naquilo que é inerente da infância. Não pode ser uma liberdade de fora para dentro dela. Tem que ser uma liberdade de dentro dela para fora, né? Então, essa minha postura acabou se encontrando muito com a pedagogia. Eu gosto de falar com educadores porque eu acho de verdade que se nós, educadores e pais, se a gente se posicionar sempre com olhos para a criança e não para as coisas, talvez a gente acerte mais na sim, educação dessas crianças, né? Olhando para elas, não acima delas e nem abaixo delas, mas olhando para elas, em linha, em nível, né? Eu acho que a gente consegue construir coisas boas. E brincar, Selma, não demorou para a gente chegar no brincar. O brincar, para o pai, ele não devia ser considerado, e acho que não é, uma obrigação do pai de brincar com o filho. Eu estou falando do pai que chega cansado em casa, trabalhou 8 horas por dia e depois gastou o resto da energia numa condução, num ônibus, no metrô, num carro, não importa. sim, O brincar, ele faz parte da construção de afeto entre o pai e o filho. E não é porque a criança gosta de se divertir. A criança, ela precisa brincar. Isso não é um tratado filosófico. A criança, quando ela está no seu estado natural, ela tende a brincar, né? A sim, criança, quando dorme, um sono tranquilo e sonha, ela geralmente sonha que está brincando com alguma coisa. Então, o brincar é delas, está dentro da criança. Quando a gente chega em casa cansado, em geral a gente tem o desejo de trazer o nosso filho para o nosso mundo, trazê-lo à mesa para o jantar, e eu não estou fazendo nenhuma crítica e nenhum juízo de valor, é só uma observação. Quando a gente traz o sim. nosso filho para a mesa de jantar, e ele precisa sentar bonitinho, usar os talheres e fazer uma refeição adequadamente, filho, fecha, não coma com a boca aberta e tal. A gente está convivendo com o nosso filho, isso é uma participação com ele, mas nós estamos trazendo a criança para o nosso mundo. Sim. Ok, O mundo dos isso pode. adultos preparando para o futuro, né? Preparar, ele precisa ter Isso, trejeitos, né? Hábitos, enfim,
para o mundo social, né? Em Isso. sociedade, para viver bem em sociedade. Nós temos uma obrigação social a cumprir, eu acho isso perfeito. Entretanto, Sim, a gente não pode esquecer que a gente precisa, em dado momento, em muitos momentos, até em mais momentos, entrar no mundo deles. Então, quando o nosso filho vai fantasiar que ele é um super-herói, você precisa ser um monstro para que ele destrua você e seja o super-herói que ele sonha e necessita ser nesse momento. sim, Quando ele desejar ser um cavaleiro ou um cowboy, eu preciso ser um touro para ele montar, ou eu preciso ser um cavalo ali para ele domar. Porque a gente precisa marcar a nossa presença de pai não só na vida real do nosso filho. A gente precisa marcar a nossa presença nos sonhos dele, nas brincadeiras. Quando ele constrói uma brincadeira, ele constrói um mundo real para ele. Né? Eles vivem aquilo com a intensidade que nós vivemos um encontro de trabalho ou uma partida de futebol. Eles vivenciam, experimentam e se saboreiam do brincar. A gente precisa estar lá com eles. Né? Não é um papel que a gente deva cumprir. Precisa ser uma entrega, porque a infância que entra em nós, quando nós somos crianças, uma infância entra em nós e toma conta de nós. Então, eu me lembro de ser criança, eu vivi numa época muito diferente, que a gente podia brincar na rua com alguma liberdade, os perigos eram outros, né? Era o homem do saco, ou a loura do banheiro, eram isso. outros perigos. Eu me lembro de brincar. A gente vai crescendo, Selma, e a vida vai tirando da gente essa capacidade de se alegrar com a brincadeira, com a diversão. Mas quando a gente tem um filho, ele devolve essa oportunidade para a gente. E de graça, sabe? Não é uma coisa que, quando eles vêm ao nosso colo, eles devolvem a infância para a gente. Ele te dá a oportunidade de ir ao chão de novo, ficar de joelhos e Isso. montar ali as pecinhas do seu dominó para vê-los cair. Se a gente não presta atenção, a gente perde a oportunidade de retomar, reviver e reexperimentar a nossa própria infância, que não sai da gente, ela adormece às vezes, mas ela não sai da gente. Né? Basta qualquer um de nós passar num chão onde tiver uma amarelinha pintada, e eu vi uma experiência dessa e achei incrível, Sim. a não ser que a pessoa esteja com uma dor na coluna muito grande, mas é muito difícil não passar um E coroa não igual eu pula. e que não pule a amarelinha. Isso Sim, mostra que a infância não sai de nós. A gente amadurece, a gente envelhece, as nossas juntas começam a doer, mas aquele sabor, né, aquela essência, aquele aroma da infância, ele não sai de nós. Né? Quando a gente sente o perfume de um sorvete, o nosso amor vai lá na nossa infância e ele traz recordações, os cheiros trazem, as lembranças trazem, as pessoas trazem. Então, isso mostra que a infância é um período da nossa vida que se inicia quando nascemos e que não morre mais. Não morre mais. Às vezes o nosso corpo vai, mas a nossa infância fica, fica. E quando o filho te oferece a oportunidade de sentir de novo essas alegrias da infância, esses sabores, esses aromas, a gente não pode perder essa oportunidade, porque é uma dádiva que a criança nos traz, né, Selma? E eu não quis perder a minha chance. Né? Então, sim. Que bom. desde o Pedro muito pequeno, bom, quando ele fez a primeira pedalada na bicicleta sem as rodinhas, eu estava lá. Quando ele teve a curiosidade de saber o que era um carrinho de rolimã, porque eu conto histórias da minha infância para ele, e
eventualmente algumas coisas ele desconhece, porque vem de uma outra época. E contei sim. para ele umas histórias sobre carrinhos de rolimã, e ele ficou curiosíssimo. Na época ele tinha uns 3 para 4 anos. Então eu falei assim, não, eu não vou te contar o que é um carrinho de rolimã, nós vamos fazer um carrinho de rolimã. Então, Gostoso. a única coisa que não foi fabricada por nós foi o próprio rolamento que a gente comprou num ferro velho. Fomos para uma oficina com madeira, com ferramentas e construímos juntos ali um carro de rolimã. Ele fez um projeto, foi uma coisa incrível. Então, eu tenho vivências com ele dessa natureza, da construção de brinquedos até a gente descendo junto a uma ladeira enorme que tem na Moca e brincando lá com o nosso carrinho de rolimã. Até, Delícia. até que o carrinho se desfizesse. Brincamos muito e o carrinho hoje está com a gente, está aqui em casa. A gente mora hoje aqui, não sei se todo mundo sabe, eu moro em São Francisco Xavier, é um distrito de São José dos Campos, uma cidadezinha sensacional, um clima Pertinho de muito nós. agradável, um povo muito acolhedor. Eu vim a passeio aqui 3 vezes e acabei me mudando para cá. Então os brinquedos aqui ganharam um novo ar, né? As bicicletas aqui se acabaram, porque ele só anda nas ladeiras aqui de estrada de terra. Em geral, ele tem uma ou outra perna sempre ralada, sempre com um machucado. Isso também vai deixando cicatrizes na memória dele, porque ele vai se lembrar que ele pôde se aventurar numa bicicleta, numa ladeira, e que, eventualmente, quando ele tenha se machucado, o pai estava ali para ajudá-lo com o ferimento e para dizer a ele que é assim mesmo e que na próxima ele terá sido um ciclista melhor, para que prossiga e não desista das coisas da infância dele. Então, é assim que eu venho me construindo, Selma, entre infâncias, entre brincadeiras e coisas sérias, né? Porque eu sou aqui até bastante exigente com as questões do estudo. Eu quero que ele seja, ele hoje tem 10, né? Ele está cursando o 5º ano, já ali o ensino já com alguma profundidade a mais. Então eu sou aqui exigente, aqui cobro, fico de olho nas agendas, porque isso também constrói aqui a nossa relação de pai e filho. Ele precisa Sim. saber que eu estou perto dele para tudo, né? Para se divertir, para estudar, para a hora que ele tem uma dúvida. Então eu gosto que quando ele vem me consultar sobre as dúvidas da infância, com as novidades que o mundo vai apresentando, ele vem a mim. Então isso é um bom sinal, né? Sinal que a gente está construindo uma relação de confiança, porque quando eu entrego confiança, quando ele percebe que eu confio nele, ele constrói dentro dele autoconfiança, né? Então ele fala, poxa, meu Sim. pai confia em mim. E isso traz também noções de responsabilidade. Ele sabe até onde ele pode, ele sabe que basta ele me pedir, e na maior parte das vezes ele terá um sim, especialmente para as questões do brincar. Eu não falo não para ele. Para brincar é muito difícil. É muito difícil. Então ele vem e me pede, claro, filho, pode ir. Pai, eu quero que a gente vai escorregar com folha de bananeira ali no barranco. Posso ir? Vai, pode ir. Então, a gente tem essa construção de proximidade, de confiança e nele, por consequência, de autoconfiança. Isso é ótimo. Uhum. Você É, me interrompa, viu? Você me interrompa. sim. É que eu tô gostando tanto, Eduardo, tô gostando, tô indo tão longe, assim, né, com as suas palavras. É tão gostoso ouvir. E eu vejo também, né, minha experiência enquanto filha, minha experiência enquanto mãe, minha experiência enquanto educadora, o quanto, na visão de uma professora, o quanto um pai presente, né, nas situações de brincar, nas situações também dessa parceria, desse vínculo com essa criança, o quanto é promissor para ela, o quanto essa criança ela realmente caminha diferente. Essa criança que tem essa autoconfiança,
ela caminha diferente, a pisada dela no mundo é outra. É interessante a gente observar isso, né? E nós, professores, observamos isso sempre, né? Aquela família parceira, ela que caminha de mãos dadas mesmo com aquela criança e vincula a escola nisso, essa responsabilidade de estar na escola, né? Esse acompanhamento, né? Essa criação desse vínculo com certeza promove diferenças, porque essa é uma criança que ela demonstra autoconfiança, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de ousar, ela não tem medo de se sujar de tinta, ela não tem medo de tirar o sapato e pisar na areia, ela não tem medo, ela tem curiosidade. Ela fica assim, pode? Porque ela nunca foi, talvez, né? Nunca tenha tido uma experiência em casa que seja aquela ali constituída em ambiente educativo, mas ela não tem a, aquela, aquela objeção de tentar, né? Então, para nós educadores, isso fica muito claro. No meu papel de mãe, eu fico observando, né, o quanto eu posso ter me equivocado nas nas vezes em que eu deixei de acompanhar por conta das demandas do dia a dia. A gente sempre, né, pensa, não, agora não posso, agora não dá. E que pena que isso acontece, porque passa, né? Eu já tenho duas filhas aí maior de idade, uma com 34, outra com 27, e a minha neta já está com 11. Então, assim, eu acompanhei né, a infância de três mulheres e que, lógico que a gente até hoje se diverte, é lógico que a gente tem vínculo, é lógico que a gente tem parceria, mas se eu voltar atrás, eu acho que eu brincaria mais. Acho que eu brincaria mais. E olha que, Eduardo, estou aqui pensando, nós sempre fomos assim, de um hábito, né, marido, as crianças, onde a gente ia, a gente levava um jogo. Então, algumas pessoas, né, nas casas que a gente ia, ou em alguns lugares, estranhavam, né? Nossa, mas vocês vão brincar, né? Vão jogar juntos? Né? Eu achava muito estranho o estranhamento das pessoas, né? Porque já era padrão, qual jogo nós vamos levar? E colocava no carro e íamos, né? E era um momento que não era dela e de quem estava na casa, era nosso também, né? Então, esse vínculo também foi construído. E hoje eu vejo, sabe, Eduardo, que apesar da pandemia, esse tempo, né, que as pessoas precisaram ficar um pouco mais em casa, em muitos casos, esse vínculo não pode ser construído por uma série de coisas, né? Hoje as crianças estão na escola sedentas pela interação, né? Desejosas de interagir com outras crianças, né? E, e eu vejo quanto brincar fez falta para essas crianças estando dentro de casa. Porque as famílias, né, os adultos, né, acometidos de toda série de trabalhos e tarefas, não tiveram esse olhar para o brincar. Então, a minha fala para você é exatamente essa, sabe, Edu? Nesse sentido de que para muitas pessoas o brincar ainda é um tempo ocioso e perdido. Não vou brincar agora. Ah, brincar é perder tempo, né? E é uma pena, né? Essa concepção, não é? Eu lamento tanto por quem pensa assim, sabe? Porque não é. O brincar, e- vamos tirar do brincar essa coisa lúdica da diversão. A gente precisa lembrar que quando a criança brinca, ela aprende tanta coisa, né? Desde as posturas corporais que ela precisa na brincadeira, as questões do próprio equilíbrio e controle do corpo, né? Ela aprende interagir com outras crianças, ela aprende compartilhar os brinquedos, tem um aprendizado no corpo, tem um aprendizado social e tem um aprendizado cognitivo também, né? Porque Uhum. ainda que não sejam brinquedos pedagógicos, todo brinquedo comum um dia solta uma peça e a gente observa, e eu gosto de observar isso, e passei a observar no Pedro e hoje observo nas praças e tal. Um brinquedo se quebra, imediatamente a criança vem
tentando colocar a peça no lugar, tentando montá-lo de novo. Eu não interfiro nesse momento. Se ela não conseguir, depois eu posso ajudar. Mas eu deixo. Ela está aprendendo a lidar com as coisas, com os objetos, e ela está aprendendo a trabalhar com a própria inteligência e com o raciocínio. Então, brincar é uma espécie de aprendizagem, é uma espécie importante, porque é aquela em que a criança se entrega voluntariamente, né? É, eu escrevo textos para um blog da Diálogos, Viagens Pedagógicas, que é uma referência em formação de professores. Se eu não estiver enganado, num dos textos eu escrevi algo sobre isso, né? O quanto é prazeroso para a criança aprender num ambiente em que ela seja um voluntário, né? Embaixo de uma árvore, por exemplo. Algumas escolas têm espaços tão incríveis e não fazem uso. Né? A gente chega, as crianças estão todas na salinha de aula, todos bonitinhos, limpos, com os uniformes bem passadinhos, e lá fora, às vezes, uma árvore tão bonita, tão frondosa. E eu me pergunto, né, será que na carteira, dentro da sala, ele vai aprender uma equação de segundo grau com mais facilidade do que debaixo da árvore, sentadinho na grama, e o professor dando ali as explicações que ele precisa dar? Eu duvido que isso seja assim, né? Os ambientes compõem as brincadeiras, né? O quanto mais prazeroso para a criança for o ambiente como um todo, se não tem uma árvore, sei lá, pelo menos que deixe as janelas abertas para uns pedaços de céu aparecer para essas crianças, para ele observar, de repente passa um pássaro, sei lá, ou um avião. Eles precisam estar num ambiente agradável a essa infância, né, Selma? Então, Sim. toda essa construção faz parte, nós estamos todos no mesmo caldeirão aqui, falando sobre infância, revivendo a nossa infância, e isso precisa, de alguma forma, ele precisa sair, isso precisa sair das nossas aulas, das nossas pós-graduações, das nossas lives, e precisa chegar até elas, né? Sim. Se pelo menos uma das pessoas que nos ouvir aqui conseguir entregar para uma criança, assim, poxa, eu vou para o chão e vou brincar, já terá valido a pena para nós, porque Sim. a gente não pode ficar no campo teórico. É bonito, é válido, é necessário, porque a gente estimula o nosso próprio pensamento, eventualmente pode estimular o pensamento de outras pessoas e, quem sabe, chegar a um convencimento dessas importâncias. Mas se a gente falar de brincar, da importância disso, da beleza disso, se isso não chegar a uma criança, não terá sido Valido a válido. pena. Sim. Precisa chegar, sabe? Alguém precisa ir ao chão, alguém precisa soltar a mão do filho na hora certa, para que ele brinque com liberdade. Com liberdade. As crianças precisam correr nas praças, né? É tão comum a gente ver criança sai correndo, a mãe fala: Pedrinho, não corre. Meu Deus do céu, né? Como uma criança pode brincar se ela não pode correr? Como que ela pode brincar se ela não puder sentar na grama, na terra, na areia? Né? Não precisa ter um lençol para a criança. Então, alguém precisa fazer isso chegar até as crianças, né? E acho que esse nosso papel aqui de pai, de educador, de formador, igual você, numa conversa igual a essa, ele vai ter valido a pena se pelo menos uma criança passar a brincar mais livremente e se pelo menos um adulto passar a pensar, pelo menos pensar na importância do brincar. Eu quero te contar uma história sobre brincar,
que é uma história da minha vida, do meu passado com o Pedro. E eu vou fazer isso rapidamente, porque não é o tema central do nosso bate-papo, mas ele passa pelo brincar com muita seriedade. Fique à vontade, quero ouvir. Quando o Pedro tinha 3 anos, Selma, nós perdemos a mãe dele por um câncer de mama avassalador, que não deu a nós nenhuma chance de nada. Fez todo o tratamento que podia e não conseguimos, e ela se foi. Eu conduzi os últimos 2 ou 3 meses com ela no hospital, internada em estado muito grave. Eu fui conduzindo essa infância do Pedro ali sob minhas mãos ali e de forma solitária. E um pouco sem saber o que ia fazer com as informações que já vinham me chegando sobre o agravamento do quadro e sobre as impossibilidades de alguma melhora. Entretanto, chegou o dia que eu tive a notícia triste, fui cuidar das coisas, um irmão ficou com ele em casa, ele tinha 3 anos e pouquinho. Eu fui, cuidei de tudo que tinha que cuidar, terminado o cerimonial, eu voltei para casa e no caminho de casa eu pensei o seguinte: eu preciso entregar ao Pedro algo que lhe seja fácil de compreender. Então, eu vou contar para você o que eu fiz. Eu cheguei em casa, pedi ao meu irmão: pode ir embora que agora é comigo. Então, ali estava um homem viúvo daquele dia e uma criança de 3 anos. E o que eu fiz com o Pedro, Selma? Eu fiz uma festa. Eu enchi umas bexigas, eu peguei os brinquedos dele, espalhei pelo quarto, enchi o quarto de bexigas, fiz um suco, fiz uns lanches, coloquei na mesinha dele, ele tinha uma mesinha pequenininha ali, fiz um lanche e vem cá, filha, a gente vai brincar agora até cansar. Vamos fazer uma festa e tal. E ficamos brincando, brincando. Em dado momento ele me perguntou por que a gente estava fazendo uma festa. Por que a gente estava brincando? Por que a gente estava brincando até tarde? E a gente foi com isso. Eu quis levá-lo a brincar até o esgotamento dele e meu, né? Eu me encontrei também com essa necessidade do brincar aquele dia. E eu dei uma resposta para ele, falei para ele que aquele era um dia feliz para a gente, porque a gente vinha pedindo tanto para que a mamãe parasse de sofrer, e aquele dia tinha chegado, ela não estava sofrendo mais, e que ela teria se transformado numa estrela, e daí para frente é a mais comum. Mas eu quero pegar com a pinça a coisa do brincar nos momentos difíceis, né? Nós brincamos, seguimos a brincadeira, e levei o Pedro ao limite do brincar, ao limite do corpo, e dormimos. Os dois ali, jogados no chão, ali num colchão. E assim nós nos recuperamos das dores que estavam para nos abater. Elas vieram, especialmente em mim, porque eu acho que nesse momento eu consegui encher o coração dele com algodão e não enchi com cimento, uma verdade muito dura. Entreguei a ele a verdade que cabia na infância dele. Hoje ele tem 10 anos, ele conhece a história, mas ele não teve que transformá-la de jeito nenhum, né? Ele foi adaptando esse acontecimento a partir do amadurecimento dele, mas não precisou desfazer uma realidade para montar outra. E fiz isso, eu dei um start nisso, brincando. Nós jogamos todos os jogos que ele tinha, nós montamos todos os Legos que fomos capazes de montar, todos os prédios que nós pudemos. A nossa brincadeira nesse dia foi quase até as 3 da manhã e depois dormimos juntos. E uma noite de sono, ao lado do filho, ela nos recoloca no mundo de forma adequada. Porque de manhã eu já sabia exatamente aonde eu deveria estar. E eu já estava aonde eu deveria estar, ao lado dele. E é onde estou até hoje. Chama. Brincar além de tudo que a gente já falou, é um medicamento, é um remédio que cura Sim, qualquer dor. fiquei emocionada, Eduardo. Acho que todo mundo aqui. Que lindo e que força, né? O brincar teve para vocês. E talvez seja essa linguagem tão presente no momento tão marcante
e continua sendo a linguagem de vocês, né? Esse valor que você deu naquele momento continuou sendo dado em outros momentos até os dias de hoje, não é? É assim, é, brincar, bem conviver, participar, estar junto, são indutores de felicidade na nossa vida adulta, né? Eu sinto muito prazer em fazer um suco para ele. Eu sei lá, isso pode até ser uma coisa mais minha do que para todo mundo, mas eu encontro mesmo, e não porque eu acho que eu devo mimá-lo, para que ele, daqui a pouco ele não sabe nem fazer o próprio suco. Não, ele sabe, né? Porque eventualmente eu sou muito preocupado com as questões do sim e do não, né? Não é tema também para isso, é tema de outras falas que eu faço, mas eu acho que a gente precisa sim conduzir a infância entre sims e não. Eles precisam conviver até com algumas pequenas frustrações, porque a vida mais para frente apresenta outras frustrações mais severas e eles precisam saber lidar com esse sentimento. Então, Sim. mas eu encontro muita alegria em fazer as coisas para ele, né? Quando ele se aproxima de mim para as coisas do cotidiano dele, da vida dele, eu estou garantindo a minha permanência na vida dele para além da minha própria vida. Porque lá na frente eu sou um pai velho, eu não sei até quando eu vou conduzir e estar presente na vida dele. Mas eu sei que um dia ele vai se lembrar e eu estarei na lembrança dele. É uma forma de me manter no mundo, é uma forma de me manter na vida dele, é fazer presença nas lembranças boas que ele tiver no mundo adulto, que ele há de ter daqui a pouco. Sim. E você falou uma coisa importante, né? Introduzir a criança no mundo do sim e do não, né? Da ideia dos fracassos e das vitórias. Isso também se faz pelo brincar, especialmente essa linguagem tão viva da criança, onde ela aprende a ganhar e perder, esperar a sua vez, né? Não ganhou dessa vez, agora não deu, agora vê com amigo, espera, né? Isso tudo se aprende, né? Nessa linguagem principal dela, não é, Eduardo? Isso. O brincar é a essência da infância. Qualquer coisa que a gente organize para a infância de alguém que não passe pelo brincar, então nós erramos o caminho, né? Mas, em Sim. geral a gente acerta. Festas de aniversário, eventualmente eu vejo alguns erros em festa de aniversário de criança. Às vezes as pessoas gastam uma fortuna naqueles Hum, buffets maravilhosos, né? E aí a gente chega, tem 8 crianças, setenta e isso. cinco adultos, pratos maravilhosos, a cerveja na temperatura adequada, muito docinho, salgadinho, mas 8 crianças. Não, em algum lugar a gente não acertou, né? Festa infantil é festa para brincar. Então, o que a gente costuma fazer? É festa para o Pedro? Nós vamos chamar crianças. Crianças. A gente enche a nossa casa de molecada, eles destroem o quintal e a casa toda, brincando. E é isso. É assim que é. Os pais vêm depois, cada um busca o seu, eu cuido de todos, eu alimento todos, mas eu deixo que eles brinquem, né? A primeira coisa que eu construí aqui, a gente quando mudou para cá, uma das primeiras coisas que a gente fez na casa, um balanço alto, Ah, que gostoso. uma corrente bem comprida, porque aí a gente pode balançar crianças devagarzinho e a sensação é maravilhosa. E eu me balanço muito lá, em que pese a labirintite já não me permitir muito esse tipo de aventura. Mas eu me balanço, a Fabi, e aí dá aquele efeito amarelinha na rua, Selma. As pessoas vêm aqui em casa, quando elas param o carro na garagem de casa aqui, eu moro na roça, né? Eu moro em São Francisco, mas numa região rural. As pessoas param o carro e param o carro em frente à balança. Tem gente que antes de vir cumprimentar a gente já corre para balançar. Gente adulta, né? Então, Delícia. brincar em infância, acho que até devia ser na língua portuguesa uma palavra só, porque não tem como a gente separar as vivências, as necessidades, as, as virtudes e tudo aquilo que a infância tem dentro dela
se não for pelo brincar. Precisa ser pelo brincar, pelo, porque quando ela brinca, ela mostra o lado de dentro da infância, né? E nos devolve, e eu gosto de repetir isso, devolve para nós adultos uma oportunidade muito significativa e muito brilhante, que é de ter um reencontro afetivo e de memória com a própria infância da gente. Isso é muito gostoso de fazer. E eu recomendo a quem ainda não fez. Que bom, né? Que todo mundo se permita também, né, Eduardo? Que os adultos se permitam fazer esse resgate, essa memória, né? Esse voltar, né, às suas lembranças, porque só tem coisa boa desse resgate de memória, né? E ele é fácil, né, Selma? Não existe uma dificuldade muito grande nesse reencontro, né? O que a gente Sim, precisa é de autopermissão. A gente precisa se entregar e é meio que contagioso, porque quando a gente começa, isso vai trazendo tanta satisfação ali para a gente, esse reencontro com a própria infância e dessa aproximação com a infância que está próxima da gente, que a gente passa, isso passa a ser um hábito, né? E depois, com o sim. tempo, certamente passa a alimentar outros prazeres da gente, até para o nosso corpo é bom, viu? Porque exige da gente ali movimentos que a gente já não teria disposição para fazer voluntariamente, a gente se esforça um pouco mais, acaba correndo um pouco mais e se alonga um pouco mais. Então, até do ponto de vista da nossa saúde física, isso tem lá uma participação muito bacana na vida da gente, viu? Que coisa boa, né? Eduardo, sabe o que eu queria que você me falasse, contasse para nós, para os seguidores aqui, para quem vai te assistir? Conta um pouco sobre a sua obra, o seu livro. Conta a história dele para nós. Ah, eu trouxe um aqui. Eu acho que no Ah, que Insta, legal. quando a gente mostra, ele fica do avesso aí, né? Ele fica no efeito Sim. espelho, mas ele está aqui comigo. Ó. O livro é Asa de Menino. É um livro que fala sobre esse brincar. Não é possível falar de infância e não falar de brincar. Então, o meu livro fala. Esse livro, Selma, nasceu de uma dessas vivências mais atentas que eu tenho com o Pedro. Né? A gente fez uma viagem, eu e ele, para uma fazenda que é da nossa família em Minas. E nessa viagem o Pedro teve pela primeira vez o desejo de ficar lá. Longe, eu precisava voltar e ele me pediu para ficar lá. Então o livro trata dessa experiência dele nesse convívio do brincar livre, do brincar na natureza, né? Desse movimento de deslocamento aí do, dos olhos do pai, né? O quanto isso necessitou de amadurecimento dentro dele para chegar ao ponto de me pedir para ficar e o quanto isso exigiu de mim como pai, né? E especialmente que ele tinha acho que 5 anos quando aconteceu isso. Essa história foi tão marcante para mim e para ele. A gente sempre conversava sobre isso depois, sobre ele ter ficado sem mim e como ele se sentiu e o quanto isso trouxe benefícios à autoestima dele, né, as noções do cuidado. Né, nessa ocasião, ele passou a perceber que ele precisa escovar os dentes ainda que ninguém peça. Então, teve um crescimento muito grande nele e em mim também, né? Em mim também, porque quando me decidi ser um pai próximo, então a gente acaba percorrendo uma linha muito tênue entre o pai próximo e o pai exagerado, ali, aquele pai que é dominador e Suporte. tal, que eu sou atento e procuro não ser, mas a linha é muito tênue, né? Então também para mim foi um exercício de recolocação do meu lugar e de reconhecimento do lugar dele. Essa história está aqui. Ela nasceu como uma crônica, eu gosto de escrever crônicas da nossa vivência, e ela nasceu assim. E
o Renato Passarinho, que é da editora Passarinho, acabou tendo acesso e me incentivou muito a gente transformar isso num livro, né? Depois eu conheci a Juliana Góes, que é a ilustradora, e a Juliana Góes, eu me apaixonei pelo traço da Juliana Góes, e Lindo. ela fez um trabalho esplendoroso, né? Quando ela trouxe cores, infâncias e natureza para aquilo que eu tinha feito, que eram só palavras, então foi ali que ela fez o coração dessa história bater com vida, né? Eu falo para Juliana que eu sou o pai da obra e ela é a mãe, porque ela que pariu a vida nesse livro, assim, com a ilustração dela. É linda a ilustração. Eu sou muito feliz com esse livro, ele é uma graça. As pessoas, é, eu, eu tenho alguma dificuldade com elogios, a Fabi me cobra muito isso, mas as pessoas estão, acho que me dão um retorno, elas gostam do livro, eu amo, né? Porque é o meu filho, né? A história dessa criança é o Pedro, é o meu filho, né? Esse pai que foi passear com essa criança sou eu, né? São os meus sentimentos que estão aqui, é a nossa vivência que está aqui. Então eu tenho pelo livro esse amor mesmo do Criador. Foi assim que ele Que nasceu. lindo. Nasceu de uma crônica, nasceu de um passeio, nasceu eu relato aqui as brincadeiras que aconteceram, mas especialmente ele nasceu de uma verdade, né? Ele não é um livro de ficção, ele é um livro de uma vivência experimentada por um pai que se deseja fazer presente na vida do filho. Então, nasceu... Eu vou mandar um para você, eu acho que você não tem. Será que você tem? Não, não tenho ainda. Eu estou esperando loguinho nosso encontro presencial, porque eu quero um autografado, né? É um Eu vou abraço fazer chegar. junto, né? Eu vou fazer chegar um para você, Selma. Um abraço junto. Nós vamos nos encontrar em breve, né, Edu? Se Eu não. creio que sim. Nós somos É, vizinhos, poxa. nós vamos sim. Eu já vou dando um spoiler aqui para quem está seguindo, que logo vamos nos encontrar, né? Você, Fabi, eu, uma série de gente querida, sabida e defensora da primeira infância. Estaremos juntos aqui, é, trazendo experiências marcantes, né? Para inspirar pessoas a pensar na primeira infância. E eu tenho certeza que quem puder estar presente vai aí ser agraciado com a sua presença, né? A presença da Fabi, dos outros nossos colegas que virão aí de outros lugares do nosso país nos encontrar aqui. E se Deus quiser, esse encontro presencial vai sair sim, e a gente vai poder se abraçar e ter esse autógrafo, né, Edu? Porque Ah, pode contar. O isso abraço é bem mais legal que o autógrafo. é, Eu gosto muito. não é isso mesmo. Eu tenho minha coleção de livros autografados, mas especialmente depois da pandemia, os abraços valem tanto, 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 né? Já era bom, mas depois que a gente passa um tempo sem eles, né? Sem o acesso, não se pode. Não, hoje eles são potencialmente muito mais ricos, né? Então, isso que além de um abraço físico, a gente tem um abraço de ideias, um abraço, né, de ideologias que se encontram, de olhos brilhantes, de lágrimas que rolam, né, a sua narrativa. E isso, para mim, é mais importante mesmo, né? Eu penso que É a isso. gente compactuar essas coisas que a gente vive, acredita e defende que é bom, não é? É isso. Pode contar sempre com a gente. Eu estou sempre disposto a falar desses assuntos. Eu gosto. Eu me sinto bem fazendo isso, porque sempre seguindo na esperança de que pelo menos uma criança seja atingida com a minha fala, com a nossa fala, com as coisas Sim. que a gente defende aqui. Então pode sempre contar comigo. Eu vou estar sempre aí a hora que você quiser. Tá ótimo, Edu. E eu quero agradecer a você, Eduardo, escritor, né, marido da Fabi Vitiello, uma querida também, né, para mim muito especial, pai do Pedro, autor do livro Asa de Menino, essa pessoa incrível aí que
Por enquanto, eu só conheço assim no mundo virtual, está chegando aí o momento desse conhecimento mais de perto, mas que já tem a minha grande admiração, né? Já tinha muito tempo, hoje mais ainda tem minha grande admiração e aí a Que minha bom. indicação continua me inspirando, né? Nessa busca aí de fazer como você, se a gente conseguir, né? Inspirar pessoas, seja educadores, sejam pais, a olhar para essa infância de modo afetivo, né? E intenso, a gente já valeu a pena, não é, Eduardo? Já valeu a pena. Tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Porque uma das coisas que nos guia como pais e como educadores é o amor pela criança, pela infância. Né? Se a gente não tiver amor pela infância, então eu não aconselho que sejam educadores e muito menos que sejam pais. Né? Então, a partir disso, quando a gente faz alguma coisa em que a gente dedique amor, então a gente tem mais chance, pelo menos, de estar abertos, de estar atentos e, consequentemente, de acertar. Então, eu sou um esperançoso, sabe? Eu sou um otimista. Eu acho que sempre vale a pena a gente bater papo, conversar, discutir, porque a gente facilita os acertos. Isso mesmo. E vamos continuar aí inspirando pessoas, né? Se Deus quiser, Deus nos deu essa missão, né? Que a gente possa validar aí nossas experiências, nossa trajetória, né? Para inspirar outras pessoas também a vir com a gente levantar essa bandeira, né, Edu? É assim. Isso mesmo. Bem, eu quero também falar para todos vocês que estão aí nos ouvindo, que nós temos duas professoras queridas que nos acompanham aqui nas lives, né? A Rafaela Carabolante e a Tamires. A Rafaela tem uma página aqui no Instagram chamada Ideias Underline Carabolantes. E ela sempre faz um resumo da live, Edu, fica muito bacana, sabe? Ah, que Ela assiste ótimo. conosco e ela faz assim um vínculo com as principais ideias trazidas pelos convidados e depois ela posta lá para a gente ter um acervo das boas ideias. A Rafa está aqui, obrigada, Rafa. E depois a Tamires também faz um mapa mental, fica bem bacana. E aí a gente vai guardando memórias também escritas, né? Então, Edu, eu quero muito agradecer você, todos que estão aqui, a Fabi, ao Pedro também, né? Que faz parte dessa história toda e que logo a gente consiga mais oportunidades de continuar inspirando pessoas, né, com esse brilho nos olhos, né, que é tão natural para você, e que sua narrativa continue aí brilhando, né, enaltecendo pessoas, fatos, né, afetos, e deixando rastros aí de amor por onde passar, viu? Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Selma. Um beijo para todos aí, viu? Muito obrigado. Acabou? Tá no fim? Quanto tempo é? Sim, Nossa, olha só, passou muito rápido, não é? a Daria para a gente nossa, conversar muito dentro da fogueira, não é mesmo? Da esses, roça é esses, bom demais. esses encontros têm a duração de uma ficha na roda gigante. A Isso, gente demora um tempão na fila, de repente você entra na roda gigante e aquilo, o tempo voa. Sabe por quê? isso mesmo. Porque a gente está ali brincando e quando a gente está feliz, a hora passa rápido. Então foi isso que aconteceu hoje aqui, uma voltinha de roda gigante. Obrigado, viu, Selma? Foi uma alegria estar com você. É uma alegria falar para vocês, educadores, e eu estou sempre à disposição quando me quiser, tá bom? Ai, muito obrigada. Pessoal, convido vocês a seguir, né, o Edu na página dele no Instagram, Asa de Menino, e também lá no blog da Diálogos Viagens Pedagógicas. Fala deles direitinho para eu não cometer erro, Edu, porque desculpe, as narrativas, os textos são tão bacanas, gente, são imperdíveis. Fala, por favor, os endereços, Edu, para eu não cometer erro. Tá, no Insta, edu_j_ferreira. Esse é no Insta. E eu tenho o Insta do livro, que é o Asa de Menino, esse é mais simplesinho. E textos que eu escrevo no blog da diálogosviagenspedagógicas.com.br. Ali eu faço um exercício, é claro, de trazer também informação, conteúdo pedagógico e tudo, mas tem ali um pouco do meu dedo de pai, né? Eu gosto dos textos que sobem ali, porque
eles me exercitam na condição de pai, e eles me estimulam no estudo e no conhecimento aí pedagógico desses assuntos mais técnicos de vocês, que também é muito aprazível para mim, porque todos nós, né, temos o mesmo objetivo, o nosso endereço é sempre o mesmo, né? É Sim. chegar bem na infância, chegar bem nessa juventude, esses meninos que vão tocar o mundo que a gente vai deixar para eles aqui. Então, pais e educadores, somos sempre unidos por um objetivo comum, que é cuidar dessa infância e dessa juventude que está chegando aí, para a nossa alegria. Isso, e cuidar com carinho, né? Cuidar de se brincar, cuidar para que as crianças, as pessoas, né, interajam, aprendam umas com as outras, né? E estejam realmente dedicadas, né, a olhar para umas para as outras, olhar olho no olho, né? E realmente estar ali presente, né? Não de corpo presente, mas presente mesmo. Eu queria aproveitar também, Ede, deixa eu ver, tem uma fala aqui da Alessandra. Estou aprendendo a escutar a cada dia. É muito fácil trabalhar com tudo pronto, mas quando decidimos parar, escutar a criança e com ela construir, dá trabalho, mas é muito prazeroso para ambos. Isso mesmo, Alessandra. Dá trabalho, mas quanto retorno a gente tem, né? Muito, né? Porque isso volta para a gente, né? Quando você vê o brilho numa criança, isso reflete na gente, né? Isso volta para a gente, é prazeroso demais. Para os educadores deve ser ainda mais, né? Porque são Sim. tantas infâncias ali que vocês abarcam ali, que passam pela condução de vocês, são tantas oportunidades de fazer diferente, fazer melhor, fazer mais com mais afeto, né, com mais atenção. Vocês têm muito mais oportunidades do que eu, né? Eu estou aqui conduzindo uma infância só, né? Mas para vocês é dada a oportunidade de tantas infâncias, né? E de tanta variedade, de tanta riqueza, gente do céu, né? É uma mina de prazeres, a É, educação. isso mesmo. A Fabi está trazendo aqui, que lindo, marcar as nossas presenças nas brincadeiras. Exatamente, né, Fabi? Imagino, né? Ela coloca ter filhos é reencontrar-se diariamente com a criança que fomos e somos. Esse foi um dos trechos mais lindos, né, da nossa conversa aqui, né, Edu? Tantas coisas bonitas, mas isso. Ó, o Fábio Monteiro, escritor, está aqui. Super pai, escritor sensível. Deixou isso para você aí como. é, O Fábio é uma inspiração para mim como escritor. Que pessoa sensível, pura e tão sábia. Eu sou fã do Fábio Monteiro, viu? Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou amigo do Fábio, porque o Fábio é um escritor consagrado, né? Basta que a gente leia Fábio Monteiro para a gente reconhecê-lo, porque ele é aquela pureza que ele escreve, ele é aquilo lá. Então eu tenho muito orgulho de ser amigo do Fábio, viu, Fábio? Que Amo você, viu? lindo! Isso eu não o conheço ainda. Eu preciso me debruçar, pesquisar as obras dele, porque a Fabi já me falou dele, já me Olha, recomendou. eu também recomendo. O Fábio merece ser lido, viu? Não é que precisa, não. Ele merece ser lido. Ele é Ai, que lindo! sensacional. Ai, que lindo. E aqui a gente continua com a Fabi colocando assim: preparar o próprio brinquedo é brincar-se. Nossa, eu queria dar print tudo com essas coisas bonitas que você falou e a Fabi marcou. Bem print aí, pessoal. Vamos olhando, né? A Valéria traz assim, ó. Às vezes revivemos nossa infância quando apenas apreciamos os filhos e netos brincando e nos divertimos com suas descobertas. Exatamente, isso mesmo, Valéria. É a Né? nova oportunidade que nos é dada a partir da infância do outro. Isso. A Vivi colocando aqui. Vivi, querida, minha colega, amiga querida de trabalho e de coração. Meu marido viveu essa experiência com um carrinho de rolemã. Meu filho também. Temos ele até hoje. Que gostoso, Vivi. E é gostoso, porque o rolimã faz um risco no asfalto, assim, mas esse momento, essa vivência
faz também uma marca na memória da gente que não se apaga mais, né? O asfalto vai ser trocado depois, mas a nossa memória não. A Então, participação, a convivência e esse afeto que é criado tanto na construção do brinquedo quanto no uso íntimo do brinquedo entre os pais e os filhos, isso fica na memória da gente e nunca mais se apaga. sim. E é tão legal, né? Porque, assim, além do fato da construção, ele é um brinquedo de brincar junto, né? De estar junto ali pertinho, que gostoso, né? É, E é de presença mesmo. E é engraçado, você está falando aqui do carrinho de rolimã, eu tenho muita memória auditiva. E eu lembro, assim, parece que me vem à memória o barulho do carrinho de rolimã descendo a ladeira lá de casa. Que gostoso, viu? não é ótimo a gente É, Alessandro, experimentar isso? não é? Ai, que saudade. Tem que fazer de novo. A Alessandra Iglesias está falando assim, ó. Passa tão rápido que devemos aproveitar cada minuto. Brincar é doar, fazer-se presente. Que Aí, bonito isso. olha que sabida. Alessandra, Hum. você disse? Alessandra Iglesias. Alessandra é a professora do Pedro, uma graça de menina, sabida, dedicada, afetuosa e atenta, como todo bom Nossa, que coisa educador deve linda. ser. Ale, receba o meu elogio, viu? A gente gosta muito do trabalho que você tem feito com o Pedro. O Pedro é novo na escola onde ele está, né? Então, a Sim, gente está morando há pouco tempo aqui. sim. E ele veio num turbilhão de mudanças porque tudo para nós mudou, né? Nós trocamos o asfalto pela terra, nós trocamos os fios elétricos por árvores, nós trocamos o ruído pelo som dos pássaros e nós trocamos uma escola toda cimentada por uma escola rural, uma escola com uma vivência mais da natureza e pé no chão e tal. E a Alessandra tem uma ou outra dificuldade que ele apresenta ali de distração, especialmente porque ele tem um encantamento que vive nele com as coisas da natureza e que muito possivelmente tenha vindo de mim, porque eu tenho esse encantamento pelas coisas da natureza e a Alessandra conduz isso com muita sabedoria, essas, Que essas, lindo. essas alterações que o Pedro apresenta ali de atenção, né? Ele está deslumbrado com tudo e a Alessandra é muito sabida, viu? Ela merece ser observada, é uma educadora interessantíssima. Que bonito. A Fabi também coloca aqui, que lindo, né, o que ela escreveu. E nós temos aqui também a Paula Lázaro, que coloca, né, viver a infância. Que maravilha. E assim a gente vai aqui, deixa eu ver quem mais, a Fabi falando, né, acompanhada. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma. O Germano Augusto, falando parabéns, Edu Ferreira, o livro é maravilhoso. Obrigado. O Germano é dessas figuras da nossa infância que não saem mais da gente. A viagem que está retratada no livro que o Pedro fez, Selma, é um reprise da viagem que eu fiz quando eu tinha 6 anos. Foi para a mesma fazenda, para o mesmo lugar. O Que legal. Germano é o meu primo irmão que está na memória da minha primeira viagem para Minas Gerais, para essa fazenda, e é um amigo de toda a vida. Está me prestigiando aqui para minha honra e alegria. Viu, Que G? coisa linda. Obrigado, te Coisa amo. linda. Com certeza muitas brincadeiras aconteceram aí entre primos, né? Que delícia. A Paula Lázaro falando, brincar é a construção de mundo. Ele aprende a estar no mundo, a Fabi coloca. Como na Casa Pandavas, ela fala. E a Zenilda, nossa colega aqui também querida, coloca, também duvido, aprendizagem que faz sentido é aprendizagem, se não é informação. Né? Ela deve ter comentado no momento em que você falou que, né, duvido que uma escola, um professor, né, Sim, que sim. ensina, né, só informação que vale É, a pena, é. seja nesse momento. Uma coisa é o conteúdo, outra coisa é o aprendizado.
né? O aprendizado está envolvido em outras coisas, né? É. Uhum. Ele tem outros estímulos, ele reside em outro lugar na criança. O conteúdo, ele fica ali fixado numa memória, quase que numa memória mecânica, né? Se ela precisa lembrar de uma fórmula, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas de alguma forma eles se viram com isso. Agora, o aprendizado não, ele tem uma latência que precisa permanecer nas pessoas por mais tempo, né? O aprendizado, ele compõe a gente, né? O conteúdo não nos compõe, ele está contido no nosso cérebro, né? Mas o aprendizado não. O aprendizado, ele nos constrói. E aí é que mora uma pequena diferença, né? Do você construir isso a partir das aptidões da criança, de olho já no que ela te traz, né? Você pode construir um aprendizado a partir daquilo que ela já tem. Nem tudo precisa começar do zero e nem tudo precisa ter uma fórmula, um modelo ou um procedimento, né, para isso. A gente pode construir esses modelos de construção de aprendizagem a partir daquilo que a gente vê na criança, a partir daquilo que ela nos traz, né, e aproveitando aquilo que ela já tem, as facilidades que ela já tem, percorrer os Isso. caminhos que ela já sabe percorrer. Então, aí sim, a aprendizagem estará sendo construída, diferente da inserção nua e crua de conteúdo. Conteúdos, exato. E por esse caminho é que vão sendo deixadas as marcas das experiências, né? Como diz La Roça, a experiência é aquilo que marca, que deixa realmente, que faz sentido, que deixa as memórias, né? Deixa as marcas por onde passar, né? Então, que as crianças possam ter essa experiência por várias maneiras, várias linguagens, e o brincar é uma delas, né, especialmente, né? A Fabi pergunta aqui, quais são os chãos que oferecemos diariamente às crianças, né? A Alessandra coloca, fazer uma lista de música dos amigos da sala, entregar para a professora e mostrar o que gostam, criar juntos uma playlist, isso não tem preço. Estou vivendo isso essa semana, é muito rico. Ai, que delícia, Alessandra, que delícia. Olha como o teu Imagina. público, ô Selma, olha aqui como o teu público já é muito seleto, né? Quem está aqui com a gente já sabe do que a gente está falando, né? Tem uma Sim, compreensão, já tem uma compreensão mais complexa daquilo que a gente está falando. E acredito e tenho certeza que muitos dos que estão aqui já sabem isso que eu estou falando há muito mais tempo do que eu, né? O quanto são pessoas experientes que têm já uma vivência grande com a infância, que sabem da importância do brincar, o quanto as coisas lúdicas e afetivas, que são as coisas que compõem o brincar, o quanto elas são importantes na construção da infância e sutil, das relações exatamente. entre as infâncias, né? Entre Isso. as crianças e com as infâncias que a gente ainda traz em nós. O Germano Augusto está colocando aqui, perfeito, falou tudo, Eduardo. E a Elvirinha na cozinha está dizendo, oi, meu querido Edu, que prazer te ver. Ei, Elvira é minha sogra. Ah, que delícia. Edu, querido, Elvira. falando boa noite a todos. Coloco muito triste a sua história. O bom é que já passou, agora vocês estão felizes, né? Que coisa bonita, né? De os seus convidados, né? Fazendo essa reverência, né? Seu trabalho, né? Olha quanta coisa linda. Que memória vocês estão construindo juntos. Que lindo, que bonito que é ver tanta coisa aqui escrita para você, né? Edu, você já veio rapaz, a Elvirinha falando. Você já está velho, rapaz. Já mesmo. A Fabi colocando. Casamose, os dois em casa agora dentro, ninguém no balanço. Olha, tá frio por aqui, viu? Essa É, hora né? acho que não dá para balançar mais lá em casa. Eu tô aqui na cidade, aqui embaixo, mas a nossa casa fica a 10 quilômetros ainda subindo mais aqui. Então eu Nossa, acredito que aqui eu esteja agora com 6 ou 7 graus
Lá em cima, Lá deve estar muito 3. possivelmente uns 4 ou 3 graus. Já deve estar Nossa, frio lá em casa. imagina. Aí eu Brincar viria assim, embaixo do cobertor, viu? embaixo do cobertor, contar histórias. Daí dá. Aí eu viria falando aqui, ó, pai maravilhoso, marido maravilhoso, genro maravilhoso, que Ah, delícia. que gostoso. Um Obrigado, pai hein? amigo. Aí Obrigado. a Fabi coloca aqui, né, o nome do livro, a editora. Ah, que A ótimo. Laura, os primos de Araxá somos nós. A Fabi me convidando para tomar café na roça. Vou sim, Fabi, mas eu quero balançar. Quero ir na Será uma balança, porque alegria. eu amo balança. Amo. Onde eu venho, onde eu vejo, eu vou. Então, assim, tá todo mundo aqui, ó, gratidão. A Alessandra está te desejando uma sexta-feira quentinha no coração, né? E a Elvirinha falando que ainda está aqui, sem querer bater fogo, sem querer. Nem vimos a hora passar. Olha quanta coisa linda que a gente está vendo aqui, né? Em gratidão à sua presença. A Raquel, Obrigado. nossa querida professora aqui do Lar São José, as Irmãs Carmelitas, dizendo que foi um encontro sensacional, Que bom, né? E obrigado. continuamos aqui, e a Oliveirinha dando os parabéns para você. A Lauren também. Está aqui também, ó. Cadê ela? A Lauren Ferreira. Ai, Edu Ferreira, linda, linda. Uma graça, uma médica, uma exímia médica veterinária. Uma ah, querida. que legal. Tá vendo? Muita coisa linda, muita gente aqui te dando os parabéns. A Glaucia coloca assim, ó. Eu fazia comida de verdade no quintal, falei para meus filhos e fizemos no quintal da vovó. Adoraram. A Glaucia, querida, uma professora, coordenadora, orientadora aqui da minha cidade, trabalhou comigo já, uma querida. E ela gosta mesmo de brincar com as crianças. Olha que bacana que ela já fez com as crianças, né, com os filhos dela, né? E olha Contar que, suas que olha, experiências olha de brincar e fazer, né? e o destaque, né, da fala da Gláucia é o brincar de fazer coisas da vida, o brincar do Sim, cotidiano, né? Não precisa a gente ficar inventando moda. A gente pode brincar de arrumar a cama, a gente pode brincar de cozinhar, né? A gente pode brincar de qualquer coisa. O brincar não é exatamente uma coisa pré-definida, é um estado de espírito, né? A gente sim. pode tocar a vida brincando, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas e fala assim, nossa, aquele cara leva a vida brincando. É isso, é um estado de espírito, dá para cozinhar brincando. Muito bem fez a Gláucia. É verdade. E tudo fica mais leve, né? O César Ferreira colocando aqui. Brinquei muito na minha infância, brincando de pernas de pau, construído pelo Edu, meu irmão. Te amo. Olha que coisa linda. Ah, nem sabia que ele estava por aí. É o meu irmãozinho mais novo, mora no Canadá hoje, tá lá, bem resolvido, bem acertado na vida. E acho que nos primeiros exercícios de paternidade eu fiz com ele. A nossa diferença de idade é de 12 anos. Então, quando ele estava ali naquela primeira infância, eu já estava quase rapazinho. Mas a gente tem muita Sim. memória de verdade de brincar juntos. E eu tenho muito orgulho disso também, de ter participado da infância dos meus irmãos também. Acho que é uma coisa que nasceu em mim, esse interesse pela Sim. participação na infância e tal. E aí eu acho que o César foi minha primeira vítima. Coisa boa. Com certeza ele gostou. A Glaucia continua aqui falando, olha que coisa bacana, Edu. Ela falou assim, ó, vou usar essa fala na minha reunião com professores. Quais chão estão sendo oferecidos? Que bacana isso, hein? Essa frase é da Fabi, né? Muito sábia, né? Qual é o chão que a gente oferece para as crianças? É muito importante essa reflexão, né? Sim. Onde é que eles vão firmar as coisas deles da infância, né? Que tipo de Sim. chão, que tipo de chão filosófico e que tipo de chão de verdade a gente está oferecendo, né? Muito Uhum. sábia, é da Fabi essa frase. Ah, querida. A Adri RBS colocando Edu, saudade. A Eli Bertoncello, querida, também nosso colega. Por menos chãos com 4 paredes. Isso mesmo, Bertô. É isso mesmo, viu? Que delícia.
Quando vocês vêm me buscar, a sua sogra quer saber. A Maria Belintani, outra querida aqui também. Muito obrigada por estar aqui, deixando beijo para nós. Adoro seus convidados, eles são todos escolhidos a dedo. Sabe por quê, Maria? Porque são todos inspiradores. Todo mundo que passa por aqui tem brilho nos olhos. E é isso que faz diferença, né? Para quem está aqui conosco. Obrigado. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Eu amei essa frase, Fabi. Me permite usar? Eu acho que ela permite, sim. Eu acho que ela permite, sim, né? Usar a frase do chão. Ah lá, claro, use e abuse. Que bacana. É isso mesmo. Bem, Edu, a gente conversou bastante coisa. Não é suficiente, né? Com tantas coisas que a gente deseja alinhar, né? Juntar os fios, desatar nós, né? Mas estreitar laços. Com certeza, novos encontros a gente fará por aqui. Que seja para falar de brincar, que seja para falar de outras coisas, né? Mas que a gente vá aqui alinhavando poesia, né, Edu? A vida tem muitos sabores, de todas as espécies, né? E se a gente ajudar as crianças a crescer, né, com o desejo de conhecer a si mesmo, né, de conhecer o outro, de cuidar de si, de cuidar do outro, de cuidar do que é da gente mesmo. Que bom que a gente já faz, né? Que bom que a gente consiga caminhar nessa tocada de ajudar as crianças, ou permitir que ela nos ajude. Vamos contar que esse lado também é tão grande e generoso, né, por parte delas, a gente se abrir para ouvi-las. Eu acho que a gente já deixa marcas, né, intensas por esse caminho, né? E que a gente tenha, assim, essa esperança sem perder de vista, para que a gente consiga trabalhar aí com a infância, com as pessoas que amam a infância, em parceria, lado a lado, né? Obrigada por estar aqui, viu, Edu? Obrigado por fazer essa parceria comigo e com a gente. Obrigado, Thelma. Mais uma vez eu te agradeço. É muito honroso para mim falar para o teu público tão seleto, tão sabido, né? Trazendo um pouco esses gotejos aí da minha vivência de pai para o brincar, para o ensinar e para o aprender, né? A gente precisa ter em mente que a gente tem muito a aprender com a infância, a gente tem muito a aprender com as crianças, né? Elas trazem um frescor que é delas e que é individual. Você conversa com uma criança, ela te entrega um frescor. Você fala com outra, é um outro, né? Então eles são variados e eles são generosos. A gente precisa só saber estimulá-los e aproveitar isso também, viver com eles a infância deles, em favor da infância deles e em memória da nossa infância. Eu agradeço muito o seu convite, foi muito gostoso estar aqui com você. Pode me chamar quando quiser. Eu tenho um Que bom. imenso prazer em falar com educadores, com pais, porque é uma fala que a gente faz de peito aberto, né? A gente pode falar daquilo que realmente sente. Eu não tenho pretensão nenhuma, nem nunca tive, de ensinar nada a vocês. É só mostrar aqui um pouco da minha visão, conhecer a visão de vocês, e todos em favor de uma coisa só, de a gente ter um convívio harmônico entre a infância, o mundo adulto. Eu acho que é assim que a gente constrói um mundo melhor para eles e para nós também. Muito obrigado pelo convite, viu, querida? Uma alegria estar com você. Uma alegria em duplicata, então, para todo mundo que está aqui. Obrigada, boa noite. Quero deixar o convite para continuar conosco na jornada falando de brincar, terceira edição, terceiro ano consecutivo. Semana que vem teremos Luciano Provetti na segunda, Fabi Vitiello e a Bia Vilela. Nossa, gente, já estamos terminando a semana, né? E temos a Odaline Monteiro, não posso esquecer, né? No sábado, a Odaline Monteiro também vem aqui conosco, minha parceira, colega aí de empreitadas. Tá bom? Du, obrigada. Pessoal, um grande Um beijo. beijo, Uma noite beijo a para todos todos. vocês. Tchau, tchau. Tchau, Fabi. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Um beijo no Pedro. Tchau.